livro de Esther, no Antigo Testamento, livro de Esther, logo no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 10. E quando você encontrar, você vai dizer amém. Ninguém encontrou ainda? Vamos lá. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 10. Nós vamos aprender uma coisa muito importante hoje, amados. Ah, pastor, ainda estou procurando aqui. Até no celular está difícil aí, meu amigo. Eu vou esperar, vamos esperar aqui. Amém? Encontrou aí, irmão? Encontraram? Esther, capítulo 1, versículo 10 diz assim: E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Melmã, Bizza, Arbona, Bigtá, Abagita, Zetá e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. É isso também que você está lendo? É isso mesmo? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Não desmarque, tá bom? Não desmarque não, que nós vamos ler um pouco mais. Fecha os teus olhos aí. Nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir o Espírito Santo de Deus, que Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra. Abra o teu coração agora. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Toma o teu assento aí. Olhem todos para mim, olhem todos para mim. Já fale para essa pessoa que está do teu lado aí. Olhe para ela. Olhe lá no fundo dos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. Pronto. E você também não converse com ela. Olha todos para cá agora. Para alguns intérpretes, amados, o nome Vaste é uma expressão, porque para esses intérpretes, eruditos, teólogos, o nome dessa rainha, a esposa do rei Assuero, era Amétris. E o nome Vaste significa uma expressão persa, significa bela, esplendorosa. Aquele rei era muito rico e ele fez uma festa em comemoração do seu império, das suas conquistas. E aquela festa, mas durou 180 dias. Não era brincadeira. E depois de 180 dias, ele ainda deu 7 dias. Aí já estava embriagado. Então ele chama os seus súditos, que eram 7 também, e fala assim: olha, tragam a rainha, para que ela se apresente diante do povo. Amados, eram os principais do seu reino, os governadores, os príncipes, as maiores autoridades. Milhares de pessoas estavam ali. Então ele falou na presença de todos: tragam aqui a rainha. Eu vou mostrar para vocês a beleza da rainha. Como a minha esposa é maravilhosa, como a minha esposa é linda, esplendorosa, maravilhosa. Então aqueles homens
Eles saem apressadamente, era uma ordem do rei, e foram até os aposentos da rainha. E chegaram até ela e falaram assim: rainha, Amétres, o rei deu uma ordem para que a senhora se apresente agora diante dele e diante de todos. O que é que eles esperavam? Que ela obedecesse. Mas talvez havia uma questão ali familiar. E ela falou que não iria se apresentar diante do rei. Mas, amados, eram milhares de pessoas. Tem um ditado que diz que roupa suja se lava em casa. E aquele problema que ela tinha com o rei era um problema pessoal, ninguém tinha nada a ver com isso. O que ela deveria fazer? Se apresentava diante do rei, e quando chegava em casa, só entre eles, ela iria falar para ele: olha, eu não gostei, você me fez passar vergonha, compreendeu? Mas era uma coisa à parte. Ele era autoridade, irmãos. Já imaginou como é chato isso? Vamos dizer que você receba uma pessoa do trabalho na tua casa, teu amigo do trabalho. Aí quando ele chega lá, tua esposa não recebe bem a pessoa. Quando você chamar de novo teu amigo, o que é que ele vai dizer? Rapaz, não vou na tua casa não, que a tua esposa parece um bicho. Mas eu estou falando da esposa, mas pode acontecer também o contrário. É só um exemplo. Tem coisas, irmãos, que a gente deve deixar em off, depois resolve. E ela não quis se apresentar. Talvez pela sua beleza. Vamos ver o que aconteceu aqui. Capítulo 1, versículo 13. Pastor, mas eu quero saber o que é que isso tem a ver comigo. Já já eu vou falar. Capítulo 1, versículo 13, ó. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Olhe para mim aqui, irmãos. Existem leis. No mundo espiritual, irmãos, é da mesma forma. Principalmente no mundo espiritual. Se nós formos colocar as leis do nosso país, nem sempre são cumpridas, nós sabemos disso. Mas no mundo espiritual, irmãos, elas existem e devem ser obedecidas. Cada vez que a gente desobedece, vai haver um prejuízo. Então, quando ela falou que não iria se apresentar diante do rei, eles voltaram, decepcionados. O que vamos falar para o rei? Vamos falar a verdade. Mas olha, há muitas autoridades. Que vergonha o rei vai passar. Então eles voltaram. Estava lá o rei esperando. Olha, ela é linda. É a mais bonita do palácio. E aí eles voltaram. O rei: cadê a minha esposa? Rei, só pra gente aqui. Ela falou que não viria. Ficou um incômodo, não só para ele, irmãos. Ficou um incômodo para todos. Compreendeu? Porque ele era autoridade, irmãos. Então, um ficou olhando para o outro. A rainha não vem? Ah, nunca vimos isso. Aí ele questionou. O que acontece agora? Vamos ver. Versículo agora, irmãos, 14. E os mais chegados a ele eram
Carzena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marzena e Mecumã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e assentavam como os principais no reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Varte, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Olhem para mim de novo. Era a esposa dele, mas era o rei, irmão. Nós devemos sempre, amados, obedecer às nossas autoridades. Nunca devemos menosprezá-las. No trabalho, da mesma forma. Já imaginou você tratar mal o gerente da empresa na frente de todos, irmãos? Você tratar mal o gerente da empresa na frente dos outros empregados? Como é que ele vai ficar? Vai ficar chato até para os outros. Você vai dar um mau exemplo. Vamos dizer que na tua casa você não quer que o teu filho ele fume, mas você está dando um mau exemplo. Compreendeu isso aí? Então ficaram assim para resolver e falaram para o rei: olha, rei, não tem solução. A solução é a rainha perder o seu cargo. Ela não deve mais ser rainha, ela deve servir como exemplo. Sabe por quê, rei? Já imaginou se nada acontece com ela? E eu chego na minha casa hoje e peço a minha esposa para fazer um café. O que ela vai falar? A rainha não obedeceu, por que eu vou obedecer você? Por isso que existem as leis espirituais, irmãos. Não devem ser desobedecidas. Porque quando você desobedece uma lei espiritual, você abre uma brecha espiritual na tua vida. Vamos ver aqui, continuando. Versículo 16. Então disse Mecumã, na presença do rei e dos príncipes. Olha o que ele diz, amados. Não somente contra o rei pecou a rainha Varte, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Eu pergunto para você, olhe para mim aqui, foi sério ou não? A palavra diz, amados, que a quem muito é dado, muito também será cobrado. Ela era rainha. Então aqueles homens disseram o quê? Olha, rei, ela não desrespeitou só o Senhor, não. Ela desrespeitou também a nós. Como a rainha, ela desobedece à ordem do Senhor? Continuando. Versículo 17. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão aos seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Varte, porém ela não veio. Todos estavam ali, até pessoas que não eram autoridades, até pessoas comuns ficaram assim surpresos. A rainha desobedece ao rei? Mas ela vai continuar sendo rainha? Não, não deve ser assim. Já imaginou, amados, se toda a autoridade ela servisse como exemplo no nosso país? Se toda a autoridade que desobedecesse à lei fosse presa, seria um exemplo para cada um de nós. Continuando, vamos lá. Versículo 18. E nesse mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Compreendeu? Quando não há o cumprimento da lei, o que é que vai acontecer? Todos, amados, vão ficar chateados. Você olha para uma autoridade e não vê ela cumprindo a lei. Pastor, mas aquele deputado,
Pastor, mas aquele senador da República, meu amigo, aquele presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deve também cumprir a lei. Amados, quanto mais se dá, mais se cobra. Deveria servir como exemplo. Continuando. Se bem parecer ao rei, versículo 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real. Escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todos o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos dos reis e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Mecumã. A partir daquele momento, amados, a rainha não poderia mais se apresentar diante do rei. Agora o rei, ele teria uma esposa melhor do que ela. Já imaginou? Cada mulher, olha, se eu não fizer como o meu esposo está falando, o meu esposo pode arranjar outra esposa melhor do que eu. Isso é só um exemplo, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, por que eu estou falando tudo isso, amados? Por que a Amétris, ela agiu dessa forma? Ela agiu com soberba, por causa da sua formosura. Diante de Deus não existe formosura. Deus, ele age da forma, mas igual para todos. Pode não ser nas leis do nosso país, mas nas leis de Deus elas são assim. Não existe mais bonito ou mais feio. Deus age da mesma forma. Não há acepção de pessoas. Todas as vezes que você desobedece ao rei, você dança. Todas as vezes, irmãos. Todas as vezes que você desobedece a palavra de Deus, você vai trazer um prejuízo para você mesmo. Amados, o diabo era também formoso. Era o mais formoso entre os anjos. E isso fez com que ele, se ensoberbecesse. Pastor, no meu trabalho, no meu setor, quem manda sou eu. Vai nessa. Irmãos, não existe ninguém substituível, não. Não vá agir com arrogância, não, irmãos. Porque você cai. Da mesma forma que Satanás. Todas as vezes que você age com arrogância, você está agindo como Satanás agiu. Por isso ele caiu. Vamos ver aqui. Procure aí o livro do profeta Ezequiel. Passe aí alguns livros, vamos lá. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Então, amados, a Vaste, a Amétris, ela quis enfrentar o rei. Ela quis enfrentar uma autoridade. Pastor, mas era o esposo dela. Antes de ser o esposo, era o rei. Compreendeu? Antes de ser, amado, seu amigo, é o gerente da empresa. Pastor, mas é a minha amiga. Irmãos, eu acho que você já ouviu esse termo. Amigos, amigos. Negócios à parte. Quem já ouviu isso aí? Amigo, amigo, negócios à parte. Você que trabalha em empresa, você sabe muito bem. O empregador é o empregador. Ele manda você embora sorrindo. Pastor, mas ele gosta muito de mim. Isso aí não existe não, irmãos. Você tem um contrato de trabalho e você deve obedecer às leis. Não existe isso aí não. Porque quando você desobedece, você vai abrir uma brecha. Vamos lá. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13, ó. Quem encontrou aí? Diga amém. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: estiveste no Éden,
no jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Olha o que ele diz: tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até o dia que se achou iniquidade em ti. Ele ficou soberbo. Olhe para mim aqui. Olha, eu sou o anjo principal. Em mim brilha esmeraldas. Irmãos, o maior será sempre o Senhor. Todas as vezes que a pessoa ela age com soberba, ela está agindo como Satanás agiu. Rainha, você tem que se apresentar diante do rei, mas ele está embriagado. Olha, esse é o nosso trabalho. Se o rei está embriagado ou não, o problema é dele. Esse é o nosso trabalho. Nós devemos levar a senhora até a presença do rei. Não vou. Olha, a senhora deve ir, rainha. São as leis da Pérsia. As leis, amados, elas não podem ser mudadas. Existe uma lei espiritual. Quando você desobedece ao rei, e o rei, amados, o rei Jesus é maior do que o rei Assuero. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e ele tem as suas leis. E quando ele chama você para que você se apresente diante dele, você não pode negar. Amém? Amém, irmãos? Diga amém. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, amados, eu estou obedecendo a sua palavra. Quando eu nego isso, eu vou trazer um mal para mim mesmo. Não mudou nada para o Assuero. Ele teria agora uma esposa mais linda ainda, que foi a Esté. Vamos lá. Até o livro do profeta Isaías. Volte aí, alguns livros. O livro do profeta Isaías, no capítulo 14. É uma metáfora sobre o diabo. O livro do profeta Isaías, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 11. E quando você encontrar, você vai dizer amém. Diz assim: já foi derrubada na sepultura a tua soberba. Irmãos, quando a pessoa ela está cheia de soberba, ela acha que vai prevalecer. Irmãos, mas todos vão cair, todos vão morrer um dia. O que vai prevalecer é a verdade, irmãos. A verdade vai prevalecer. Não adianta eu ser soberbo. Não adianta eu querer saber tudo. Vamos continuar. Já foi derrubado na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no meio da congregação, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olhe para mim aqui. Qual era a ideia dele? Ser semelhante a Deus, amados. Olha, nenhum homem, por mais soberbo que seja, ele pensou em ser igual a Deus. Somente o diabo. Ele queria estar no trono de Deus, queria ser semelhante a Deus. Mas olha o que diz: e contudo,
levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Diga misericórdia. Amados, é dessa forma que vai acontecer com aquela pessoa que é soberba. Ela pensa que sempre vai vencer. Ela acha que sempre com as suas mentiras, a sua arrogância, ela vai prevalecer. Não, amados, quem prevalece é a verdade. E pastor, e qual é a verdade? A verdade é o evangelho, irmão. Diga graças a Deus por isso. A verdade, amados, que a salvação é somente em Cristo Jesus. A verdade é que nós temos que andar com humildade. Nós devemos tirar do nosso coração toda soberba. Vamos aqui, livro de Provérbios. Provérbios 15. Volte aí alguns livros. Provérbios 15 e o versículo 33. Daqui a pouco nós vamos orar. Provérbios 15 e o versículo 33. Quem encontrou? Diga amém. Ele diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai o quê? Quem é que está lendo? Não. Volta. Vamos lá. Provérbios 15, versículo 33. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Você só vai compreender, irmãos, a palavra se você ler comigo. Provérbios 15, versículo 33. Olha o que diz, ó. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Como foi que o Senhor entrou em Jerusalém? Montado em um jumentinho, sem arrogância. E o nome dele, amados, está acima de todos os nomes, nos céus e na terra. Vamos finalizar aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no Novo Testamento agora, vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 3, para a gente finalizar, e nós vamos orar, amados, para que Deus tire do teu coração toda soberba, para que Deus ele nos faça, amados, humildes, como o seu próprio Filho. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, quem encontrou? Ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? O que ele quer dizer? Que cada um, amados, tem o seu lugar. Quando você não respeita uma autoridade, que autoridade você tem? Como você vai ser um bom pai se você não respeita o teu próprio pai? Compreendeu isso aí? Quando eu respeito a autoridade, amado, eu também serei uma autoridade. Você é uma autoridade na tua casa. Agora, como você quer o respeito, se você não respeita alguém que está acima de você, sempre vai haver alguém que esteja acima de mim. Sempre vai haver. Mas, amados, é com humildade que eu vou agir. E o Senhor, Ele vai me honrar. E vai honrar você também. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Vamos aplaudir forte. Aplauda forte ao Senhor. Amém.